Bom, nosso assunto agora são soluções corporativas inteligentes para reduzir custos e aumentar os resultados financeiros das empresas. Hora de entrevista ao vivo aqui no estúdio do Money Times. E é justamente isso que eu estava descrevendo que o Grupo Estúdio faz. Para explicar melhor como funciona, a gente recebe então aqui o Carlos Braga, que é CEO do Grupo Estúdio. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer o nosso. Tudo Felipe bem, Machado, nosso analista, vai nos acompanhar nessa conversa. Carlos, essa ferramenta que vocês trabalham se chama PJ360? Exatamente. A gente desenvolveu um scanner de CNPJs, ou seja, a gente passa um scanner na empresa apenas com base no CNPJ dela e a partir daí a gente começa a identificar inúmeras oportunidades de redução de custo, aumento de performance e compliance, tanto na área financeira, jurídica, na área fiscal principalmente, uma das áreas que a gente atua muito forte, a área societária. Não é preciso uma demanda para autorização judicial, é tudo com base na legislação e via sistema da Receita. Felipe, seu ponto. Boa tarde, Carlos, tudo certo? Do ponto de vista assim, dos tributos, deu para entender claramente, né, como funciona. De acordo com o KNAI da empresa, enfim, você vê quanto você está pagando e você consegue fazer uma relação entre as melhorias que podem ser efetivadas. Agora, nas outras áreas, eu fiquei curioso para saber como funciona. Você tem inteligência artificial que aplica aquela empresa e compara com outras do mesmo setor e daí faz as recomendações? Ou você, baseado em alguns analistas, ele vê o histórico da empresa e daí você recomenda baseado na experiência dos seus profissionais? O Grupo Estúdio ele tem 14 verticais de negócio. Cada vertical tem sócios de conhecimento específicos. Cada um desses negócios tem KPIs que, com base nos dados das empresas, a gente cruza e começa a identificar essas oportunidades. Por exemplo, mercado livre de energia. Muitas empresas não sabem que podem passar a comprar energia não só das empresas públicas, mas também das empresas privadas. E a partir do momento que a gente identifica que aquela empresa não está comprando no mercado privado, né, a gente pode levar ela para o mercado livre de energia e reduzir até 30% o custo de energia só em função dela estar comprando agora no mercado livre. Tirei exemplo do mercado de energia. Outra circunstância, um lookalike que a gente faz nos segmentos onde o M&A está aquecido, né? Então, por exemplo, área de tecnologia, principalmente com provedores de internet. O mercado está consolidando. Cada vez empresas que querem crescer nesse segmento estão comprando outras, ao invés de montar time comercial e querer estruturar todo um marketing para vendas em alguns setores e regiões, essas empresas vão lá e compram outras empresas. Então, se a gente identifica que uma empresa está num segmento onde o M&A está aquecido, a gente identifica ali uma oportunidade de crescimento ou até de saída, dependendo da circunstância. Empresas que querem pensar em planejamento acessório ou proteção patrimonial, a gente identifica pela idade dos sócios, pela circunstância de eventualmente terem dívidas ou não. Então, são KPIs que esse sistema, o PJ360, identifica com base naquele CNPJ que a gente explode com as APIs que a gente tem com diversos outros sistemas, que nos possibilitam levar para o cliente a melhor solução, porque a gente tem os dados, né? É como se um médico te recebesse no seu consultório com todos os exames para que ele possa ser mais preciso, mais assertivo, mais contundente na solução que ele vai entregar. E aí vocês têm, no caso médico, chega num ponto em que essa conversa evolui mediante uma conversa humana mesmo, ou é tudo através de tecnologia? Como que funciona isso, Carlos? O PJ ele é totalmente tecnologia, um SaaS, né? Então, na medida em que a gente identifica, a gente passa a ter todos os dados ali como se fosse um exame laboratorial daquela empresa. Claro que esse sistema ele é utilizado por consultores, sejam eles advogados, contadores, consultores, assessores de investimento, por exemplo. Então, na medida em que o assessor de investimento, o contador, o advogado, o consultor empresarial tem essa ferramenta à sua disposição, ele vai colocar o CNPJ ali, vai explodir os dados, vai começar a entender as oportunidades que existem de redução de custos, aumento de performance compliance, e na medida em que isso acontece, ele vai dar a orientação como o médico dá quando tem os exames do seu paciente na mão. Felipe. Que legal, né? A gente está vendo assim uma ferramenta de inovação. Primeiro, eu queria saber se isso existe em outros países, se vocês foram atrás de soluções de benchmark, né, para criar essa ferramenta de vocês, ou se ela é proprietária. E também, ao mesmo tempo, queria saber o seguinte, eu sei que para empresas grandes isso deve ser muito interessante, muito lucrativo, mas queria saber se essa ferramenta também vale ali para o pequeno, para o médio empreendedor. Ela vale para empresas a partir de 10 milhões de faturamento ano, a gente já pode cruzar esse sistema aí e fazer
essa geração de dados. E quanto a se existe, né, em outros lugares do mundo, eu não conheço. Né? A gente, a partir da inteligência artificial, que cada vez mais nos permite cruzar esses dados e explodir esses dados e fazer com que os nossos KPIs, uma vez cruzados com esses dados, gerem esse tipo de solução, cada vez mais o consultor vai ficar com a aplicação daquilo que a ferramenta, né, orienta. Então, tem muita inteligência artificial embarcada, a tecnologia é proprietária e a gente pretende levar isso para o mundo todo, porque dados econômicos, dados financeiros, dados jurídicos, societários, etc., servem para todas as empresas, independente, né, do país que estão, só adequar a legislação e as circunstâncias que cada país apresenta para as empresas. Eu quero te perguntar justamente sobre legislação, né? A gente vem passando por várias reformas, falamos muito aqui no Money Time sobre a recente reforma tributária especificamente, então eu imagino que vocês tiveram algumas atualizações, é simples de fazer e isso também certamente pode ajudar pessoas que toda vez que a gente tem uma mudança, e são muitas, né, nessa reforma, leva um tempo para as pessoas se adaptarem, né? E muita gente cai ali numa lambança, né, Carlos, nesse meio tempo? E a gente está entrando num momento crucial, né? Porque em 26 começa essa transição da reforma tributária e a partir de 2026 a gente vai ter, então, 2 legislações para que o empresário tenha que se adequar. E a ferramenta vai te permitir não só identificar o que tu deixou, né, de crédito tributário para trás, na área tributária, né? Mas também identificar o que é o melhor caminho que tu deve tomar. Então, eu tenho que estar no lucro real, eu tenho que estar no presumido, eu tenho que estar no simples, qual é o tipo societário que eu tenho que escolher, até que o IVA dual, né, se apresente de forma plena, a gente vai ter o IVA mais o regime tributário que já existe. Então, a ferramenta possibilita muito, não só as empresas, mas os consultores. A gente tem consultores cada vez mais se utilizando dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que traz o dado necessário para que ele possa orientar de forma assertiva o seu cliente. Perfeito, Felipe. Carlos, você falou uma coisa legal, né? Que o Brasil, as regras da reforma tributária vão mudar, né, a partir de 2026, mas o Brasil está sempre mudando legislação, está sempre mudando, está sempre em discussão no Congresso, tem sempre uma novidade aí. A ferramenta também é preparada para esse tipo de ajuste, assim, ao longo do ano legislativo, por exemplo? Toda e qualquer oportunidade que surge na legislação, todo e qualquer benefício legal que vem para um determinado CNAE, determinado CNPJ, a gente já está contemplando lá. Então, é dado em tempo real para que as empresas tenham o alerta necessário e possam se adequar à melhor performance do que tange a parte tributária, a parte societária, a parte financeira. Então, a gente está atento a todas as questões que possam, como eu falei antes, reduzir custo, aumentar a performance ou trazer compliance para as empresas, tornando-as mais competitivas. E seu grupo, o Grupo Estúdio, teve um crescimento robusto, né, nos últimos meses, no último ano. Então, eu queria te ouvir sobre que fatores que estão por trás, a que você atribui esse crescimento. A gente vem há bastante tempo sendo uma empresa de serviço, né? Mas nos últimos 2 anos a gente trouxe muita tecnologia. E o SaaS, né, ele é uma receita recorrente, o MRR, que se soma e vai acumulando receita. Isso está nos fazendo crescer em termos de faturamento e também crescer em termos de EBITDA, né? E as empresas, cada vez mais utilizando o sistema, acabam que elas utilizam o sistema como uma ferramenta, mas o outsourcing da execução das soluções que são diagnosticadas ali acabam também chegando para a gente. Então, a gente não só tem uma ferramenta que permite que o empresário possa identificar onde é que estão as lacunas e as oportunidades, mas também na medida em que ele quer implementar essas oportunidades, essas identificações de oportunidade, a gente executa. Então, a gente acaba tendo serviço, tecnologia e educação também. Por quê? Porque muitas vezes o empresário que pretende corrigir o passado, ele também pretende treinar a equipe para que dali para frente as coisas não se repitam. Então, porque tem falha de parametrização de sistema RPs, sistemas tributários que as empresas utilizam, mas também tem muita falta de conhecimento ou preparação dos profissionais que utilizam os sistemas. E a gente atua também nessa área. Muito legal. Pode mandar mais eu queria perguntar assim, eu tô achando interessante essa ferramenta porque ela era uma espécie, ela pode ajudar muito na gestão. Eu queria saber assim, se tirando um pouquinho a parte do CNPJ, que daí a gente está falando de empresas e tal, essa ferramenta não poderia se aplicar, por exemplo, a governos, ou prefeituras, ou governos municipais, para otimizar um pouco a gestão desses recursos? Até pode, né? É uma ferramenta que a potência dela é gigantesca, porque na medida que a gente começa pelo CNPJ, como eu falei antes, que já dá uma
já explode muitos dados ali para que a gente possa ter as premissas e sentir o cheiro da oportunidade da redução de custos, Managed Performance Compliance. Na medida em que esse cliente começa a querer dados mais assertivos, ele coloca ali o certificado A1 ou a procuração eletrônica, que nos permite entrar em acessos muito mais profundos das empresas. A gente tem todas as notas de entradas, né, naquele CNPJ, quanto todas as notas de saída. Isso nos permite ser muito assertivo. Quanto ao ente público utilizar a ferramenta, ela não está preparada para esse fim e não pretendemos, nesse primeiro momento, fazer com que ela esteja à disposição. Mas poderia sim, porque os dados que a gente consegue cruzar ali e a inteligência artificial embarcada para que a gente possa ser assertivo, beneficia todo o gestor, seja ele privado ou público, né? Fica a ideia aí, né? Porque, na verdade, você teria que ter um ajuste ali dos KPIs, né? Mas se você adaptar eles para o tipo de natureza da gestão pública, eu acho que fica a dica aí, Carlos, o mercado novo que está abrindo aí, hein? Potencial, né? De alguma forma, quando a gente analisa o compliance, a gente está dando, né, essa chancela para o cliente de que ele está fazendo as coisas corretas, e ele estando fazendo as coisas corretas, conforme a legislação fiscal principalmente, a gente está contribuindo, mesmo que não seja uma ferramenta do sistema público, contribuindo para que a arrecadação seja correta, não maior nem menor. E queria entender melhor como que é a relação de vocês, né, com esses clientes que são, no fim das contas, são empresas, né? Esses CNPJs, eles são assinantes do serviço de vocês e esse cruzamento de dados, até agora, mostra quais são os erros mais comuns que vocês identificam, as oportunidades que essas empresas mais perdem? A gente tem tanto o cliente final, né? O B2C, no caso, a empresa que nos contrata, seja através da nossa rede de franqueados, a gente tem 700 franqueados no Brasil, né? A gente tem os escritórios da XP que nos distribuem no Brasil todo também. Então, a gente acaba atendendo clientes não só de forma direta através dos nossos sócios franqueados, mas também através dos nossos parceiros que têm escritório da XP, né? Então, o que a gente faz? Ou a gente atende o cliente final através desses parceiros, ou de forma direta, através do nosso B2C, né, o CNPJ que nos contrata. Mas também tem muitas empresas que contratam essa ferramenta, que são até nossas concorrentes, no que tange a execução dos serviços, que elas contratam a ferramenta como uma forma de poder entregar para o seu cliente uma solução mais assertiva. Então, é como se a gente fosse um laboratório. O PJ 360 ele está para o mercado de serviço corporativo como se ele fosse um laboratório de todos os médicos que queiram assinar e ter uma ferramenta a seu lado. Então, todo e qualquer advogado, contador, assessor de investimentos, assessor empresarial, que quer uma ferramenta que possa possibilitar ele entregar para o seu cliente de forma mais assertiva uma orientação na área jurídica, societária, financeira, na área de M&A, energia, ele vai assinar o PJ 360 e essas informações ele vai ter a partir da aplicação dessa ferramenta. É mais uma camada ali, né? Exato. Se ele quiser fazer autosservice com a gente, que a gente execute o diagnóstico de oportunidade, a gente executa. E para te responder um exemplo clássico, né, principalmente na área tributária, empresas que eventualmente faturam, né, e não recebem ou tem um percentual de inadimplência naquele faturamento. Como é que o contador pode fazer com que o tributo pago daquele faturamento que já ocorreu, parcelado e gerou inadimplência, como é que ele recupera o tributo que já foi pago por todas as parcelas? Ele tem que ter a informação do financeiro, que cruza com o fiscal e que cruza com o jurídico, porque a legislação exige uma série de observações para que ele possa recuperar esse tributo e compensar nos meses seguintes. Como é que ele faz isso? O sistema vai lá e identifica com um pente fino, nos últimos 5 anos, tudo o que ocorreu de inadimplência, perdas com o cliente, no caso, que o tributo foi pago e o cliente ainda não aproveitou. Mês seguinte, ele começa a aproveitar e compensar esses créditos tributários, diminuindo, então, o desembolso no pagamento dos tributos. Felipe. Muito interessante. Eu estava curioso aqui para saber quais são os setores que você tem mais clientes nessa área. São indústrias, serviços, tributários, enfim, quais os setores que tem mais clientes, mais empresas que estão contratando esse PJ 360? A gente, dentre as 14 empresas, Felipe, a gente tem 3 empresas que são focadas em 3 setores, né? Por quê? Porque são setores que acabam nos demandando mais, a gente sendo mais assertivo para eles. Não quer dizer que a gente não possa atuar em todos os setores da economia. A gente atua em todos os setores da economia, mas 3 setores que é logística, empresas de logística, né? Empresas do segmento de varejo,
e empresas do segmento do agronegócio. Então, são os 3 segmentos em que a gente atua de forma mais específica. A gente tem equipes preparadas para atender esses 3 segmentos de forma mais assertiva. E a indústria, lógico, a indústria é o principal segmento, né? A maior parte dos nossos clientes, a gente não tem uma vertical voltada à indústria, mas 50% dos nossos clientes são indústria. Então, eu diria o seguinte, indústrias, 50% dos nossos clientes, e aí os outros 50% estão divididos principalmente nesses 3 segmentos, que é agro, varejo, né, e logística. E além do PJ 360, que outras inovações vocês têm adotado, experimentado e para onde o grupo vai agora em 2025? O Grupo Estúdio ele começou, né, na área tributária, em seguida ele desenvolveu outras áreas, outras soluções na área de serviço, né, e hoje a gente entende que não basta a gente entregar para o cliente serviço, a gente tem que entregar tecnologia e por isso o PJ veio muito forte, mas outras tecnologias que também possam viabilizar a redução de custos, Managed Performance Compliance, e educação, né? Porque a educação é fundamental. A gente não quer chegar no cliente, entregar uma solução, gerar um benefício e depois ter que voltar lá para novamente fazer esse trabalho. A gente prefere entregar essa solução, treinar a equipe, entregar a tecnologia adequada para que essa equipe possa operar e dali para frente essa empresa não precise mais da gente e sim da nossa tecnologia.